Queridos, Mateus, capítulo 3, em seu versículo de número 11. Mateus, capítulo 3, versículo 11. O culto começou de uma forma excelente e vai continuar no mesmo nível, porque Deus se faz presente. A presença dele é notória nesta casa. Posso ter certeza que se eu tivesse que ir embora, eu já senti a presença dele. Embora a oportunidade me é dada agora, mas eu já peguei ela antes. E a oportunidade é de sentir a presença dele. Amém, meus queridos? Mateus capítulo 13, no seu versículo 11, nos diz da seguinte forma: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus queridos, existem dois tipos de batismo. Não dois em sequência, mas dois tipos diferentes. Existe apenas um batismo para a conscientização de todos. Entretanto, existem dois tipos de batismo. O primeiro batismo é o batismo da água. O segundo batismo é o batismo do Espírito. Porque em vez de eu falar no Espírito ou na água, eu falei da água e do Espírito. Porque nós temos que entender quem é o agente transformador. A verdade é que ambos os batismos não é apenas um momento simplório, mas um momento de transformação. Nós entendemos e temos conhecimento que Deus é quem opera, é o maestro, é o mestre. É só pensar, um maestro com sua orquestra. O maestro coordena, porém ele delega funções para a sua orquestra. Da mesma forma, uma ramificação da Trindade, que é o Espírito, é um agente transformador, e também uma ação da natureza, um integrante da natureza, que é a água, também é um agente transformador, porque o agente operador delega funções para esses agentes transformadores. E nós temos que entender que isso, por esses agentes transformadores, está presente em ambos os batismos. Não se trata mais de um momento simplório, mas de um momento de transformação. Meus queridos, entendendo quem é o agente que opera e o agente que transforma, nós entendemos a simbologia de cada agente transformador. A água tem por simbologia limpeza, pureza, perante o Pai, perante o Filho e perante o Espírito Santo. É sepultado a antiga criatura. Ao emergir, nasce uma completa nova criatura. Uma criatura transformada, remida, santa, pura novamente. A água, meus queridos, é algo único. Tem propriedades únicas. Coloque algo sujo dentro da água e você vê o que acontece com ele. Do sujo vai para o limpo, trazendo para o espiritual, do profano para o santo, do imundo para a pureza. Por isso que a água ela é escolhida como um agente transformador e tem preciosidades que nós até mesmo não descobrimos e nem entendemos. Entretanto, a água é algo de suma importância, meus queridos. Nós percebemos que Ezequiel 47 vai nos dizer sobre as águas que saem do templo. O capítulo 47 vai nos dizer que depois disso, o homem o fez voltar para a entrada do templo e as águas saíam debaixo do limiar do templo, em direção leste, descendo para o leste. O homem seguiu tal direção, levou junto consigo, estava com o instrumento de medir, o cordel, e levou ele também para passar pelas águas. Mediu 500 metros, a água batia em seus tornozelos. Mediu mais 500, batia em seus joelhos. Mais 500 na sua cintura. Quando foi medir os últimos 500, estavam andando, não existia mais possibilidade da travessia de pé no chão. É necessário o quê? Nadar. Ponto. Nós temos aqui uma aplicação, mas não é a preciosidade que eu quero trazer para vocês. Nós entendemos da profundidade, da intimidade. Jesus é essa água, sim. Entretanto, quero tratar com vocês o agente transformador e não agora o operador. Nós vemos que ao decorrer do capítulo 47,
nós vemos que essas águas, elas correm para o leste, correto? E nós percebemos que por onde essas águas iam, ela trazia vida. Versículo 9. Versículo 9 aqui nos diz, meus queridos, todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terá vida. O Jordão, até mesmo o mar morto, se tornarão e se tornou águas saudáveis. Ou seja, onde a água toca, por onde a água passa, há o quê? A vida. Por isso que ela é um agente transformador precioso, e é essa preciosidade que eu quero trazer do agente transformador, que por onde passa traz vida. Por isso que o batismo é feito na água e não em qualquer outra propriedade, porque ela é única, porque ela é a única coisa da natureza que transforma algo sujo em limpo. A única coisa que de um sepultamento se transforma para, ao emergir em algo limpo, puro, vivo, da morte para a vida. A água é única, por isso que é usada por Deus. E nós percebemos a importância disso, a exclusividade da água, transformando algo impuro, algo profano, algo imundo, em algo limpo, em algo santo, em algo purificado. Por isso que a água é usada por Deus no batismo. E isso é muito importante. Entender, não simplesmente desapegar, meus queridos, como eu sempre falo, da literalidade, você se aprofundar de fato nestas águas. E você entender a forma que ela opera e o porquê ela é escolhida. E o porquê ela é tão preciosa. Porque ela é a única que tem propriedades para transformar de fato, para revigorar de uma velha criatura, de uma criatura imunda para uma criatura santa para a glória de Deus. Portanto, a água tem propriedades únicas e é por isso que é usada por Deus como um agente transformador. E, obviamente, o outro agente transformador é o Espírito. E o Espírito, meus queridos, é símbolo de presença e consolação. João 14, versículo 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós entendemos que quando se trata do batismo do Espírito, nós não temos ação nenhuma, queridos. E não estou dizendo que você tem que ficar incontrolável, que você não vai conseguir estar no lugar, bater em tudo, não. Isso é possessão. Você se torna um instrumento do Senhor. Você se torna usado por Ele, um fogo incessante, incontrolável, que você não consegue guardar, mas tem que verbalizar, tem que expressar o fogo que está queimando. O fogo que está queimando, o fogo que está queimando do lado de dentro. E você não consegue segurar. Por quê? Porque o agente transformador está em ação. E para o batismo com este fogo, o batismo do Espírito, para que o Espírito se aposse de você, é necessário você dar liberdade para esse Espírito. É necessário dar liberdade para o Espírito da verdade, para o Espírito Santo. O Espírito que usa a sua vida, você é um instrumento, por isso, batismo do Espírito. O Espírito que está no controle. Não é você que acessa o Espírito, senão seria batismo no Espírito, mas é o Espírito de Deus que acessa você. O Espírito toma a sua vida, o Espírito usa a sua vida e através da sua vida transforma outras. Você entende que não se trata de apenas momentos de poder, momentos memoráveis, batismo da água, batismo do Espírito? Não. São marcos transformadores. São marcos de transformação onde os agentes estão em prontidão. Os agentes estão se movimentando. Os agentes estão usando aqueles que dão liberdade para eles. Então é muito mais que um momento, meus queridos. E essa palavra, essa introdução aqui, meus queridos, é para aqueles que talvez estão em dúvida, para aqueles que nunca foram, para aqueles que vão se batizar também. Ou aqueles que já são batizados. São para todos. Porque aqueles que nunca foram, não experimentaram. Portanto, isso aqui serve como instrução. Porém, tem muitas pessoas que já passaram por esses batismos, mas não valorizam.
e não entende o que aconteceu, não entende o que está operando, não entende o que está por trás operando. Este que é o problema, queridos. Muitos dentro da igreja julgam as pessoas que nunca foram, mas as pessoas de dentro não valorizam o que sentem. A igreja julga, as pessoas julgam, mas não valoriza o que sente. Não valoriza o que fez, tratou como um simples momento, e não como um marco de transformação, e não como um momento memorável de os agentes transformadores operaram. Não entende cada preciosidade. Então, se você tomar essa atitude de se batizar, se você decidir realmente se empenhar para ser batizado do Espírito, dê valor para cada detalhe. Entenda o que está acontecendo, porque aí sim, se você entender o que está acontecendo ao seu redor, você está sendo de fato batizado. Porque um instrumento não esquece nada. Possessão esquece. Agora, aquele que está sendo usado por Deus lembra e se regozija daquilo que aconteceu. E se alegra porque Deus usou a vida dele. Então entenda, quando acontecer isso na sua vida, entenda cada detalhe, cada agente, o operador, o agente pensante que é Deus, mas valorize também os agentes que estão transformando, delegados pelo agente operador. Entenda cada detalhe, a água, um ser da Trindade que é o Espírito Santo, entenda como eles estão operando. Entenda como está acontecendo aquele ambiente e o peso, e a importância e o marco que é sobre os agentes transformadores, meus queridos. Partindo aqui para as aplicações principais, vamos pedalar aqui. O assunto que vamos tratar aqui, sendo bem específico, é o batismo do Espírito Fogo, que é o tema desta mensagem, o tema da campanha. A campanha inicia-se com este tema e vai perdurar com o mesmo tema. Portanto, batismo do Espírito, batismo no fogo. A base que vamos usar é Hebreus, capítulo 12, versículo de número 29, que nos diz assim: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Meus queridos, todos nós queremos ser instrumentos onde o Espírito se manifesta. Mas eu gostaria de tratar com vocês aqui que existe 3 tipos de casa, moradia, morada, nós, entenda isso, tratando o Espírito. 3 tipos de casa e 3 formas de tratamento do Espírito. Primeira casa é a casa que trata mal. Entenda, a casa somos eu e você. Casa que trata mal. Segundo, casa que trata bem. E terceiro, para finalizar, casa que trata de uma forma perfeita. Meus queridos, Juízes capítulo 13 vai nos mostrar um grande homem de Deus. Vai nos mostrar um ser forte, um ser humano poderoso, um ser humano aonde realmente o Espírito habitava em seu ser. E este homem, quem era? Sansão. Sansão, como é conhecimento de todos, era um nazireu consagrado a Deus. E por ser consagrado a Deus, por ser nazireno, Deus lhe colocava condições pela posição que ele tinha. Qual eram as condições, os limites que ele não podia ultrapassar, queridos? 1, não podia beber álcool. Terceiro, não podia tocar em corpo, em esquife, morto. E não podia passar navalha em seus cabelos, não podia, enfim, cortar os cabelos. A verdade é que o Espírito constantemente, meus queridos, usava este homem, poderosamente, pois era uma casa do Espírito. Quando ele estava a caminho de um certo lugar, veio um leão. E a Bíblia nos diz que o Espírito tomou de tal forma, matou ele. Outra feita vai nos dizer que o Espírito usou de tal forma que ele pegou uma queixa de jumento, uma queixada e matou 1000 homens. Então nós vemos essas manifestações do Espírito. Portanto, ele foi deteriorando cada uma das condições. Isso é impressionante. Vai nos dizer em Juízes 14, no seu versículo 10, sobre um banquete que ele dá. Mas não diz, Gabriel, não diz que especificamente que ele bebeu, mas a verdade é que, traduzindo, meus queridos, o hebraico, a palavra banquete é simplesmente ocasião para beber. Portanto, quando se fala no original, o banquete de Sansão, a verdade é que é uma ocasião separada
para que se embebedasse. Ocasião propícia para beber, esse que é o problema. Portanto, 99,9% de chance que ele bebeu. Sim ou não? Sim. Segunda condição que ele foi deteriorou completamente. Tocou no corpo morto do leão. Ao voltar, ele viu o leão morto, viu o mel, aonde surgiu o enigma. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E nós percebemos que ele toca no corpo do leão morto, que Deus o ajudou a matar, que o Espírito o tomou, usou como instrumento para matar o leão. E por fim contou a Dalila sua última condição, seu último limite, sua última barreira que não podia ser contada, muito menos ultrapassada, que o tornava ainda assim casa. Os seus cabelos. No segredo, Dalila, aparentemente já existiu Dalila, cortou, falou: minha força está em meus cabelos. Tão superficial. Dalila, obviamente, se aproveitou da situação, cortou, foi preso, você sabe o que aconteceu, furaram os olhos dele, foi tratado como bicho, como escravo, rodando ao redor de um moinho, como um burro, um animal. E nós percebemos que como é tratar mal o Espírito, como é ter um péssimo tratamento do Espírito, como ser uma péssima casa. Queridos, uma casa ruim não se trata da pessoa, mas das decisões que ela toma. A verdade, Sansão era uma pessoa ruim em sua essência. Era uma pessoa irresponsável. Era uma pessoa fraca em atitude. Uma pessoa fraca em posicionamento. Então, uma casa fraca se caracteriza como fraca quando as decisões são ruins. E ela se mostra fraca quando as decisões, quando os posicionamentos são contrários aos do Senhor. Queridos, aqui nós vemos um Sansão que, perdão a expressão, mas odeia limites, odeia barreira, odeia as condições que o Senhor implantou para ele na condição de nazireu. Agora, a verdade é que eles não entendem o porquê Deus coloca isso. Ele não entendeu e nós não entendemos por que existem barreiras que o Senhor coloca, limites que o Senhor coloca. Porque, ei, filho, olha o que ele fala. Você ultrapassando a minha linha, o meu espírito se retira de você. Então eu coloco linhas, eu coloco barreiras, eu coloco limites para você, para que meu espírito permaneça em você. Eu quero viver em você, então aceite a condição, fique aqui, não ultrapasse, porque o meu espírito precisa viver em você. O meu espírito precisa sentir a tua presença também, meu filho. Eu e você quer ser um. Da mesma forma que o filho quer sentir o pai quer sentir o filho, meus irmãos. Por isso ele coloca limites, ele coloca barreiras. Ambos querem se tornar um, ele quer fazer com você, comigo, se tornar um. E é por isso que ele coloca barreiras, coloca limites para que o espírito dele não se aparte. Para que o espírito dele não saia. Para que o fogo não se apague. O limite, a barreira não é para te derrubar, para te destruir, mas é para te moldar. É para te conscientizar de que passou disso, o espírito sai. Deus fala para o profeta: por que insistes, tendo eu rejeitado? Ou seja, Deus não brinca, o espírito de fato sai. Tratando mal o espírito sai. Quer ser batizado? Trate bem. Trate de uma forma perfeita. Bem não, de uma forma perfeita. E você vai entender o porquê se der. Trate de uma forma perfeita. E você vai entender essa frase, meus queridos. Partindo, a casa que o trata bem. Trato bem. 1 Reis, capítulo 3, vai nos dizer sobre um homem, um grande homem de Deus, homem sábio, que não houve tamanha sabedoria como ele detinha, um homem grande, um homem próspero, um homem poderoso, Salomão. 1 Reis 3 vai nos dizer que Deus fala com Salomão em sonho, dizendo: Salomão, pede o que você quer que eu lhe dê. E o que ele pediu está no versículo 9, queridos.
Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? E, obviamente, Deus ouve esse pedido puro, genuíno, bom. Deus se agrada. E disse, não somente isso, filho, mas muitas coisas mais. Poder, riquezas, entre muitas outras coisas. A ponto de Salomão, aquilo que pediu, ninguém tinha igual. E aquilo que também não pediu, ninguém também tinha igual. Para você ver o tamanho do poder que Deus colocou sobre ele. O tamanho da unção, o tamanho da bênção que ele tinha sobre as mãos. E percebemos que ele começou sendo uma boa casa, procurou a Deus sempre de uma forma única, unicamente buscou, adorou ao Senhor. Entretanto, 1 Reis capítulo 11 nos mostra a falha dele, nos mostra esse tratar bem, nos mostra a idolatria e a ira do Senhor contra Salomão. Nós percebemos e entendemos que Salomão, isso não pode ser tirado dele. Salomão foi um grande homem de Deus. Entretanto, meus queridos, uma casa que trata bem, este meio termo, ela tem que ter cuidado para que não venha ter um retrocesso, pensando sempre em evoluir o tratamento com o Espírito. Ou seja, não pode regredir, pensando sempre em progresso. Mas eu não diria que Salomão foi uma péssima casa, minha opinião. Eu não diria que Salomão tem que ser excluído, chutado ou julgado. A verdade é que Salomão foi decepcionante. Porque o potencial que Salomão tinha em suas mãos era para ser uma casa perfeita. Ou seja, você se contentar com estar bem não é o suficiente, queridos. Se você não se preocupar em evoluir, e não estou dizendo, nem está aliançado aquilo que eu estou dizendo com cargo, com status, mas como adorador, como casa. Se você não se procurar, se você não se preocupar em evoluir como morada do Senhor, até então morada, até então casa, você vai regredir. E o pior do que regredir é se manter estável e ser vomitado. É se manter no meio termo e ser vomitado pelo Senhor. Você permanecer parado. Não para conquistar aquilo que o mundo oferece, não para conquistar vislumbre ou status, mas conquistar a adoração plena e perfeita para com o Senhor. Evoluir não para si próprio, porque assim como João Batista diz que ele cresça e que eu diminua. Então entenda, meus queridos, cuidado com a estagnação. Cuidado com o contentamento. Você se contentar com aquilo que você está vivendo, está bom, não estou aqui nem ali, estou no meio termo, e não procurar evoluir. Porque isso pode ser decepcionante aos olhos do Senhor. O potencial que Ele colocou sobre as suas mãos, as bênçãos que Ele quer liberar para você, e você se contentando com o que você está vivendo, e você se contentando com o natural. Isso é decepcionante. E temos que tomar cuidado para não se tornar isso perante Deus. Porque Salomão tinha muito, e quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E se trata, meus queridos, de uma péssima administração. Lembra que a casa que tem um mau tratamento tem a ver com péssimas decisões. Mas a verdade é que Salomão, você sabe, tinha boas, entretanto, má administração. Mateus 25 vai nos dizer sobre as 10 vítimas. E não era pessoas, isso eu digo as 10 mulheres, não era pessoas ruins. As prudentes guardaram, as loucas perderam, ok. Entretanto, quando elas foram bater na porta, imagino eu, obviamente, deixe-nos entrar. Você acha que ela falou de uma forma grosseira? Não, uma forma educada. Por favor.
Nós queremos entrar, queremos viver também esse momento com vocês e tudo mais. Mas a má administração do Espírito a levou a não entrar. Decisões erradas, má administração do azeite, Espírito, presença dentro de você, te leva a ser decepcionante. Porque começa sendo bom, igual Salomão. Pode ser surpreendente. De repente desce. Da mesma forma que sobe, desmorona, ladeira abaixo. Porque não administrou bem, não tratou bem o Espírito, não tratou de forma perfeita o Espírito. E esse bem que eu falo está desarraigado do bem desse contexto. É bem de verdade, bom de verdade, é perfeito de uma forma completa e pura. Decisões erradas, administrações erradas, nos tornamos decepcionantes aos olhos do Senhor, pelo que Ele impôs na nossa vida. Agora avançando aqui de uma forma rápida, casa que trata de uma forma perfeita. Meus queridos, por perfeição, me refiro à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, verdadeira, só Deus possui. Mas é entender que ser perfeito não tem a ver com se tem falhas, porque tem erros, mas é saber que tem. É esse o porém. A pessoa que busca o tratamento perfeito do Espírito não é aquela que nunca erra, mas aquela que está em constante purificação. A santificação é isso, queridos. Não é aquela pessoa que nunca se suja, mas é aquela que está em constante limpeza. E esta perfeição, essa forma perfeita de tratar o Espírito, ser uma casa perfeita, é justamente isso, é entender que é imperfeito. Atos capítulo 9 vai nos dizer de uma grande conversão, de um grande homem de Deus, de um grande apóstolo. Até então, Saulo. Vai nos dizer sobre a conversão dele, que ele estava a caminho de Damasco. De repente, um clarão no céu. Obviamente, o cavalo reagiu, jogou Saulo no chão. E, obviamente, a interação de Jesus e Saulo. Saulo, sou eu, Saulo. Quem? A quem tu persegues. Houve a interação de Jesus com Saulo. Tinha pessoas com Saulo. É levado para a casa de Judas. Paulo ora, Saulo, perdão. Difícil lembrar essa transição. É igual Abraão. Sarado e Sara. É difícil ser. Portanto, voltando, Saulo orou a Deus e viu que um profeta, por nome de Ananias, iria impor a mão sobre ele e a vista iria retornar a ele. Logo, Deus foi falar com quem? Com Ananias. Ananias, discípulo, acorda. Existe um homem de Tarso, chamado Saulo, na casa de um homem chamado Judas, na rua chamada Direita. Vai lá, impõe a mão sobre ele. O resto pode deixar comigo. E obviamente Ananias contradiz o Senhor e fala: Senhor, conhecendo o testemunho de Saulo, esse cara perseguiu a gente. Esse cara queria nos matar 2 minutos atrás. Quer que eu cure ele através do seu poder? Quer que eu vá lá, disponibilize o meu tempo para ir lá no cara que quer me matar? Qual que é o sentido, meu Senhor? Mas Ananias era discípulo, só obedeceu e foi. Hoje luta travada, mas ele foi, porque tem que obedecer ao Senhor quando ele manda. Ele foi lá, perguntou para um tal de Saulo de Tarso, impôs as mãos sobre ele, ele foi curado e obviamente foi convertido de fato. Avançando um pouco, partindo da conversão de Saulo, avançando consideravelmente, ele falando para a Galácia, capítulo 1, versículo 7, dizendo: alguns querem perverter o evangelho de Cristo. Percebemos aqui ele dizendo, ele afirmando, e até mesmo diretamente falando para si próprio. Ele está se tornando uma casa perfeita, uma moradia perfeita para o Senhor. Moradia até então, que vai se tornar outra coisa. Portanto, nós percebemos que ele está dizendo indiretamente aqui que só existia um caminho, só existia um evangelho. Uma das características de uma casa que trata o Espírito de uma forma perfeita. E agora, de fato, meus queridos, quando ele de fato se tornou a casa perfeita? Galácia, escrevendo aos Galatas, capítulo 2, versículo 20. Escrevendo na igreja de Galácia, perdão.
capítulo 2, versículo 20, nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé, e o Filho de Deus, o qual me amou, e entregou a si por mim. Ou seja, ele passa de uma moradia simplória para um instrumento onde o Espírito opera. Ele passa de uma simples residência do Espírito para ser um instrumento onde ele opera. Um instrumento onde, através dele, transforma a vida de muitas pessoas. E o Evangelho é espalhado através de muitas pessoas. Portanto, para muitas pessoas. E nós percebemos que os dois viraram um só. Porque deixou de ser moradia e se tornou uma só. Se tornou um só. Ele e o Espírito. Eu não preciso viver. Eu não preciso decidir por mim, ceder a meus próprios impulsos, como uma casa má faz. Então já descarta essa opção. Eu administro bem, coisa que uma casa boa não faz. Não preciso mais dos meus impulsos. Não preciso mais dos meus desejos. Administro bem aquilo que eu sinto e aquilo que eu tenho comigo. Portanto, agora já não vivo mais. Agora o tratamento é perfeito para com o Espírito. Agora o tratamento é pleno para com o Espírito. Agora deixou de ser uma simples moradia. Agora é um instrumento onde ele opera. As vontades, os desejos, não importa mais. Mas somente o Espírito. E Paulo é uma representação perfeita disso. Como tratar de uma forma perfeita do Espírito? Perceba que ambos, as outras, começaram bem, mas terminaram mal. Nós percebemos, segundo a palavra, aquele que permanecer firme até o final, este sim será salvo. Portanto, a casa perfeita tem erros, pois é uma perfeição relativa. Tem falhas, tem dificuldades, mas entende que não precisa ceder os impulsos. Entende que precisa administrar bem o Espírito. Entende que precisa tratar bem o Espírito. Entende que não existe mais vontade, mas já estou crucificado com Ele. Interessante, queridos, que quando Jesus fala, cada um tome a sua cruz, o que Ele quis dizer? Entenda que a cruz era para Jesus? Não. A cruz era para nós. Portanto, Jesus levou sobre si tudo. Transgressões e iniquidades. Porém, quando Jesus fala, pegue sua cruz, ele dizia, se veja no meu sacrifício. Você está entendendo, queridos? Dê valor para o meu sacrifício. Se veja naquilo que eu fiz por mim, a ponto de pegar a sua condenação junto comigo. A ponto de levar a sua cruz comigo, se veja no sacrifício. Existe peso, existem dificuldades no meio cristão, provas, desertos. Mas quando você se vê no sacrifício, se vê nele, tudo fica leve. Porque você entende que por mim ele pagou o sacrifício. Mas a moradia perfeita se vê no sacrifício. É muito diferente você saber e aplicar e falar sobre o sacrifício. É diferente de se ver no sacrifício. Então, quando ele fala, tome sua cruz, cada um tome por si a sua cruz. É para todos nós se vermos no sacrifício que ele fez. Se veja em mim. Se veja no meu sacrifício. Se veja naquilo que eu fiz por você. Porque se você não se ver, eu não posso viver em você. Se você não se vê no sacrifício que eu fiz por você, eu não posso viver por você. Porque se você não valoriza o meu sacrifício, eu não valorizo você. Eu não valorizo o instrumento que é você. Eu não valorizo a sua casa. Isso é uma verdade. Entender que é uma via de mão dupla, queridos. Deus é bom, mas é justo.
Se você não se vê no sacrifício, Ele não vai ver você como um instrumento. E é por isso que Ele nos diz, isso é o versículo da definição perfeita de uma moradia, de um instrumento, de uma forma perfeita de adoração. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fique de pé, por gentileza. Eu acho que o Espírito de fato foi manifesto neste lugar. O Espírito caiu sobre este lugar e ainda está aqui. E a função da palavra, em sua essência, queridos, é informar, é avisar. E apenas gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Mas antes de fazer uma oração, eu não posso deixar de falar. Nós sabemos que eu sei que eu tenho muitas limitações, é difícil pregar uma palavra com um peso, uma complexidade como essa. Entender que somos falhos, mas é por entender que somos falhos que nos tornamos um instrumento perfeito nas mãos do Senhor. Portanto, aqui, Jesus está chamando aqueles que estão estagnados e aqueles que sabem, porque nós sabemos, que estão tratando o Espírito de uma má forma. Por favor, um louvor bem suave. Reflita, porque Jesus está te chamando. Porque nós sabemos quando tratamos o Espírito de uma má forma. E nós sabemos quando nós estamos tratando ele de uma forma boa, sabendo que a administração está má, sabendo que estamos frios, sabendo que estamos congelados. É aquela famosa frase, voltando ao primeiro amor. Voltar ao primeiro plano. Voltar ao plano original que nós nunca deveríamos, que a igreja nunca deveria ter saído. Portanto, Jesus está alertando, volte. Eu quero te usar como instrumento perfeito nas minhas mãos. Você entendeu o que eu opero? Você entendeu os agentes que transformam através da minha obra? Você entendeu sobre os diferentes tipos de moradia? Agora, qual você quer ser? Só depende de você. Se perguntando sobre o batismo, escolhemos ou somos escolhidos? Queridos, o Espírito está para todos. Roguei ao Pai para que vocês tivessem outro Consolador, eu deixei outro Consolador para vocês, para que estejam com vocês para todo sempre. Portanto, o Espírito está aí. Basta você aceitar. Basta você se entregar para Ele. E quando Ele deixar de morar em você, mas viver em você, aí a perfeição começa a se mostrar. O instrumento perfeito nas mãos dele começa a se mostrar. Então, quem quer ser esse instrumento aqui? Vem pra frente. Eu vou contar, meus queridos. Quem quer ser esse instrumento único? Quem quer ser esse instrumento nas mãos do Senhor? O adorando de forma perfeita. Aleluia. É noite de meu Deus. Fique tranquilo. Fique tranquilo com orar. Porque o Senhor vai operar nesta noite de Deus. Ele quer transformar vocês, nós, a igreja, em instrumentos perfeitos das
Queridos, é um convite de Deus. Aqueles que não são batizados, aqueles que precisam de transformação, de mudança, aqueles que querem se tornar instrumentos nas mãos dele, voltar ao seu lugar. Que tem liberdade para Espírito. Eu ia encerrar, mas o Espírito aqui não deixou. Porque não é hora de encerrar esta vez. Porque o Espírito ainda quer nos usar. Tem liberdade no Espírito. 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 Ele está na casa, meus queridos. Ele está na casa, meus queridos. Será o sítio que não quer. Será o sítio que não quer. Será o sítio que não quer. Tem liberdade no seu espírito. O Espírito da verdade está nessa casa, meus queridos. Tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade. Ele quer te usar, meus queridos. Ele quer te transformar nessa noite. Ele quer te usar nessa noite. Depende de uma decisão sua. Seja transformado. Seja transformado. Seja transformado. É uma vontade que vem. É de dentro pra fora. É de dentro pra fora. É de dentro pra fora. Sente essa presença. Ele quer se fazer presente na sua vida. Estenda suas mãos. E vamos orar por cada um aqui. Porque é necessária uma escolha. Uma escolha difícil. Não tira esse fato. Mas que traz muito benefício. Que é muito benéfico para nós. Portanto, estenda suas mãos com fé sobre essas pessoas. Que precisam de transformação e estão aqui por isso. Pai, em nome de Jesus, o Senhor operou, Pai. E nós sabemos, Deus, que tudo parte de nós. Porque, Deus, é muito fácil justificarmos a nossa falta de devoção, falando, mas o Senhor não me escolheu até então. Tudo parte de uma decisão interior. Sem justificativas perante o Senhor. Sem procrastinação, Pai, perante o Senhor. Mas nós queremos exclusivamente essa perfeição para te adorar. Nós queremos, Pai, ser instrumentos de adoração, transmitindo uma adoração perfeita, plena, agradável ao Senhor, Pai. Portanto, Pai, preencha cada um com o teu Espírito de uma péssima casa, de uma má administração, Pai, de uma má decisão, de má decisões, Pai, que é transformar em uma casa plena, perfeita perante o Senhor. E que nós venhamos a alcançar essa perfeição, Pai, de casa. Esquecendo, Pai, aquilo que é superficial. Mas queremos nos aprofundar no Senhor. Deixar de ser uma simples melodia, meu Deus. É ser um instrumento onde o Senhor opera. Vivendo pelo Senhor. E o Senhor vivendo em nós. Portanto, em nome de Jesus, nos enche. Nos transforma. Nos preencha nesta noite. Saímos abastecidos. Porque eu posso dizer isso, Pai, porque eu senti. Fui renovado. Fui transformado. Fui alcançado pelo Senhor. E eu entendi, Pai. Portanto, Pai, aquilo que eu pude passar, o Senhor fale o coração. Em nome de Jesus, fique forte. Aplaude esse Deus.